Bom dia, pessoal. Hoje estou aqui com Maurício Coelho, diretor de infraestrutura de chaves públicas do ITI. É a organização, a divisão, a diretoria dentro do ITI que cuida da operacionalização da ICP Brasil, da nossa muito importante e fundamental ICP Brasil. Maurício, obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Galo. Imagina, é um prazer poder conversar com vocês. E já cumprimento e desejo aqui um bom dia também a todos que vão estar aí nos acompanhando. Muito bom a gente poder comentar, né? Agora celebrando os 20 anos da ICP Brasil. Não é pouca coisa, né? 20 anos, e quando a gente fala em termos de tecnologia, as inovações, os desafios que se apresentaram e continuam se apresentando são muitos, né? E importantes. Então, assim, prazer poder conversar aqui contigo, Galo. Pegando o gancho desses 20 anos do ICP Brasil, Maurício, a gente vê que a infraestrutura ela foi montada com uma visão estratégica de país, tendo em vista a necessidade de se ter algo soberano para identificação, assinatura digital e todos os outros usos possíveis da infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Nesses anos, a ação foi muitas vezes arrojada, sempre inovadora. Gostaria que você comentasse alguns pontos que você acha os mais relevantes nessa jornada. Legal, Galo. Realmente foram, como eu disse antes, são 20 anos assim de muita pesquisa, muita busca por inovação e muito arrojo, né? E acho que o primeiro deles, a gente pode dizer que foi na própria criação, lá em 2001, um projeto que inicialmente era para ser uma ICP, né, uma infraestrutura de chaves públicas restrita apenas ao governo federal. E ali já houve um primeiro momento, né, eu diria, interessante de inovação, ao propor abrir, na verdade, né, essa infraestrutura, para, em vez de ser apenas governamental, ser aberta à sociedade, né? E com um modelo muito interessante, né, com a participação público-privada, né? A ICP Brasil, uma infraestrutura que hoje tem essa característica, ela é híbrida, né? A gente tem participação de entidades públicas e majoritariamente de entidades privadas. 90% das emissões da ICP Brasil hoje são realizadas a partir de entidades privadas, né? Então, um modelo que se mostrou acertado, um modelo de sucesso. A gente hoje tem mais de 2.000 entidades credenciadas no sistema ICP Brasil, entre autoridades certificadoras, autoridades de registro, os prestadores de serviço de suporte, né, que dão apoio a essas entidades. A gente tem as autoridades de carimbo do tempo, né? A gente tem os prestadores de serviço de certificação em nuvem, né, os PSCs. Então, foram várias inovações, realmente, que eu acho que já começou lá, em 2001, na sua criação, né, com esse arrojo, né? Então, a gente iniciou, né, se me permite fazer essa regressão lá, 2001, operando ainda num ambiente seguro que era do SERPRA, era o nosso prestador de serviço de suporte à época, lá no Horto, no Rio de Janeiro. A gente nem tinha um ambiente próprio do ITI naquela ocasião. E com uma solução criptográfica, né, o sistema gerenciador e HSMs, de um provedor estrangeiro, né, proprietário, fechado, que a gente tinha muito pouca flexibilidade na adoção. Uma solução que, inclusive, foi descontinuada. E ali a gente teve um primeiro grande desafio, né? Como a gente sair dessa situação de ficar muitas vezes refém de uma solução. Então, o primeiro grande projeto, eu diria, de inovação que a gente teve a oportunidade de tocar foi lá em 2013 o projeto que batizamos de João de Barro, né? Para o desenvolvimento do sistema gerenciador de certificados nacional, brasileiro, né? Com tecnologia nossa. E ali a gente teve vários parceiros participando da iniciativa, né? O ITI, evidentemente, coordenando os projetos, mas com a Universidade Federal de Santa Catarina, lá com o pessoal do LabSec, o pessoal do ITA, o pessoal do CASNAB, da Marinha, que ajudou a gente nas especificações. Mais tarde, a gente teve a adesão da RNP no projeto, com vocês, da Criptos, também participando com o projeto do hardware, né? Que culminou lá em 2008, vamos colocar a data aqui, na implantação, já em ambiente próprio agora do ITI, aqui em Brasília, dessa solução, o Sistema Gerenciador de Certificados, que a gente batizou de IUAPA, a gente adotou aí nomes indígenas, o IUAPA é a designação de raiz, né? Com o HSM provido por vocês. Em 2008 emitimos a raiz V1, né? Em 2001 foi a V0, a primeira raiz,
E em 2008 a gente emitiu a raiz V1, essa já então na solução nacional nossa, né? Raiz V1, inclusive, que expirou agora no mês de julho passado, a gente soltou inclusive uma nota para chamar a atenção disso, primeira raiz, né, brasileira em solução 100% brasileira, né, hardware e software. E naquela época ainda, você imagina, ainda uma raiz com SHA-1 RSA 2048, legal. Mas enfim, foi um passo já de inovação muito interessante. E desde lá, desde aquele momento, a gente já teve essa contribuição aí de vários parceiros, e destaco aqui a contribuição de vocês da Criptos. Teve um passo preparatório que eu acho também que é muito importante a gente destacar aqui, que é a questão da homologação, né, de equipamentos criptográficos no Brasil. A gente tinha sempre, né, desde sempre, as homologações internacionais, do NIST, o FIPS, né, a Common Criteria europeia, mas a gente sentiu aqui na ICP Brasil a necessidade de a gente alcançar não só as questões técnicas criptográficas, mas também as questões de interoperabilidade. A gente vivenciou nos primeiros anos da ICP Brasil muitos problemas, né, quando o usuário tinha um cartão, né, um cartão inteligente da empresa A e precisava utilizar esse cartão na leitora da empresa B, não funcionava, não interoperava, ou vice-versa. Ou quando a gente precisava fazer trocas, às vezes, de HSMs, não funcionava, uma loucura. Então, a gente idealizou, e mais uma vez a gente teve a contribuição de vários parceiros, da indústria toda aí, que envolve esses dispositivos, cartões, tokens, HSMs, a Criptos conosco mais uma vez, para idealizar esse sistema de homologação, que nasceu, né? Uma homologação interna no ITI, a gente conduzia todo o processo e tínhamos a parceria com o laboratório da USP, né, o LSTech, como laboratório de ensaios, e o HSM de vocês, né, foi o primeiro HSM a gente homologar, justamente por ser o HSM que a gente aplicou na AC Raiz, lá em 2008, nessa solução, que veio a emissão aí da V1. Então, quando a gente emitiu a V1, já foi no HSM Criptos homologado pela ICP Brasil, né? Então, aquilo foi um marco também muito interessante, como você diz, arrojado, porque a gente já tinha certificações internacionais, a gente queria ir um pouquinho além do que as certificações internacionais faziam, alcançando a interoperabilidade. E foi um sucesso de adesão. A gente teve a evolução desse sistema também, a gente hoje evoluiu para esse processo todo, ele está inserido dentro do sistema brasileiro de acreditação, que é tocado pelo Inmetro, né? Então, hoje, todo o processo evoluiu e foi, assim, interessantíssimo a adesão da indústria, vocês como, né, de primeira hora conosco nesse processo, tanto na construção do modelo, quanto efetivamente com as soluções de vocês vindo a ser sempre certificadas, né? Então, isso foi muito importante. Depois a gente, pensando na evolução, V1, depois veio a V2, na V2 a gente já fez aí um upgrade criptográfico, vamos assim dizer, né? Essa raiz a gente já fez com o SHA-512 e o RSA 4096, aumentando um pouco mais aí a segurança criptográfica. E a gente, em 2010, né, no mesmo momento que a gente emitiu essa raiz V2, a gente emitiu também uma raiz V3, né? A primeira raiz da ICP Brasil com curvas elípticas, né? E naquele momento a gente, como a maior parte do mundo fez, adotou as curvas do NIST, né, a suíte B, né, ali especificamente estamos falando da SEC-P 500 e... Naquela época foi a 512 R1, se não me fala aqui a memória, né? Bom, ocorre que depois veio aqueles adventos, né, dos vazamentos, do Snowden e tudo mais, que trouxe alguma suspeição, né, sobre essas curvas, possibilidades de haver alguma questão de backdoor, aquela polêmica toda, e, por óbvio, né, a gente, no âmbito da ICP Brasil, como a gente busca sempre trabalhar com segurança total, a gente e o comitê gestor da ICP Brasil entendeu por bem revogar aquela raiz, né? Então, em 2014, a gente revogou a raiz V3, né? E para não ficar sem uma curva elíptica, uma raiz em curvas elípticas, porque a gente já vislumbrava desde aquele momento a necessidade de a gente evoluir para as curvas elípticas, né? Seja por serem mais seguras, seja também por serem com chaves menores e isso ter melhor performance.
Então, a gente avaliou também num processo onde a gente teve a oportunidade de conversar com a indústria, com a academia, vocês ajudaram a gente nesse processo também para a adoção, então, do Brain Pool, das curvas Brain Pool, né? E lá, então, emitimos em 2015 a versão AV4, né? Essa curva, então, curva Brain Pool, a Brain Pool P512, né? Essa, inclusive, é uma raiz que foi adotada pelo Ministério das Relações Exteriores para as assinaturas dos passaportes eletrônicos brasileiros, né? Isso é compatível com o padrão que a ICAO utiliza internacionalmente. Então, teve aí um processo de inovação paralelo, né, que a gente proporcionou essa possibilidade do passaporte brasileiro vir a ser um passaporte eletrônico no padrão ICAO, né, com a adoção das curvas Brain Pool. Então, de novo, ali a gente, com muita coragem, muita firmeza, né, com o apoio de vocês, da Criptos também, sempre parceiros, chegamos a essa inovação e mais um case aí bastante importante para o país, né, levou... O passaporte brasileiro sempre foi dos mais visados, né, para fraude e tudo mais, levou o passaporte brasileiro a um padrão internacional de segurança fantástico, né? Bom, a gente evoluiu, né, essa questão sempre das raízes da ICP Brasil, emitimos depois, em 2016, a V5, ainda uma RSA 512, um SHA-512 e 4.096 bits, porque a V2 a gente já foi descontinuando, porque ali, naquele momento, a gente começou a também buscar uma compatibilização, aí uma outra questão importante, com WebTrust e CAD Forum, né, que haviam regulamentado a necessidade de a gente separar, né, as raízes, né, por caso de aplicação. Então, ali eles definiram que você tinha que ter uma raiz para fazer SMIME, uma raiz para fazer timestamp, uma raiz para fazer SSL TLS, uma raiz para fazer o code sign. Então, a gente separou a V5 para ser a nossa SMIME. Depois, a gente veio, mais recentemente aqui, com a V10 e a V11, né? A V10 é exclusiva para SSL, a V11 para o code sign, né? Mas, antes disso, a gente também teve ali, nesse meio tempo aí, vamos assim dizer, lá em 2018, final de 2018, a emissão de novo, né, uma inovação muito importante, que foi a adoção das curvas Edwards, né? E nós tivemos a emissão de duas raízes, a V6 com a Edwards 448 e a V7, né, com a Edwards 521. Esta com uma curva, né, já padronizada, vamos chamar assim, né, por brasileiros, né, por pesquisadores nossos aí brasileiros. A única, até onde se tem conhecimento, a única raiz, né, de PKI no mundo, né, que adota esta curva, uma das curvas consideradas as mais seguras, né. Então, a gente tem V6 com Edwards 448 e a V7 com Edwards 521 disponíveis e operacionais. Esse trabalho em cima da Edwards 521 proporcionou uma inovação muito interessante, que vem até em tempo aí das discussões se fala muito, né, de segurança das urnas criptográficas brasileiras. É justamente a partir desse trabalho que surgiu, né, as especificações e, na verdade, todo o desenvolvimento de uma biblioteca criptográfica e da adequação do HSM, né, do HSM de vocês, a Edwards 521, hoje, né, sendo aplicada, então, na confecção das novas urnas eletrônicas que serão utilizadas agora no pleito de 2022. Então, podemos ter certeza que, do ponto de vista criptográfico, as urnas vão estar muito bem servidas com o que há de mais seguro, mais avançado, inovador, e com a contribuição, vocês foram parceiraços aí, ajudaram no desenvolvimento dessas bibliotecas, na incorporação destas curvas no HSM de vocês, o CANET, e, evidentemente, né, com a devida certificação aqui no sistema de homologação brasileiro, com o Inmetro, e também a certificação FIPS, né, lá com o NIST. Então, a gente está falando de uma solução, eu diria assim, ultra moderna, do ponto de vista criptográfico, super inovadora, arrojada, né, e importantíssimo, né, que está sendo aí adotada num processo, poxa, fundamental para o país, que são as nossas eleições, né. Então, a gente sente, assim, também muito agradecimento aí por parte do apoio recebido por vocês, viu, Galo, da Criptos, que nos ajudaram sempre nesse processo, né? Parceiros de primeira hora, essa é uma característica que eu acho muito interessante, né? Vocês têm
esse perfil não só, né, de uma empresa comercial, evidente, faz parte, mas tem esse perfil de pesquisa, esse perfil de buscar inovação, buscar parceria, que é muito importante para nós, né? O ITI trabalha fundamentalmente com parcerias, com a academia, com a indústria, para desenvolver. Não é um trabalho de uma pessoa, vem de uma instituição, mas de um colegiado, vamos assim dizer, né? Que vem representando muito bem, né? Eu diria, a tecnologia brasileira aí aplicada nesse contexto de criptografia, de PKI. Então, foram inovações aí muito interessantes. Não posso deixar de mencionar também a questão que foi bastante também importante, né, de a gente levar a questão da adoção do certificado digital ICP Brasil e das assinaturas eletrônicas qualificadas, né, para já citar os termos novos aí da 14.063, levar para a nuvem, né, proporcionar ao cidadão brasileiro a realização de assinaturas remotas, como a gente diz, né, um passo que eu diria assim fundamental para a gente também levar, né, a um processo mais amigável ao cidadão. O uso de cartões, de tokens, né, que pese é muito seguro, né, mas ele às vezes traz dificuldades para o usuário, né, porque você tem que ter uma leitora instalada, configurada, drivers, aquela questão, se ele troca de marca, tem que instalar tudo de novo, ele às vezes perde o token, perde o cartão, e a nuvem vem com uma tremenda facilidade, né, que ele pode utilizar isso, esse certificado, as assinaturas, a qualquer hora, de qualquer lugar, a partir até mesmo do smartphone dele, né? Então, isso foi uma inovação super legal. Muito rico, agradeço muito este relato. E eu queria colocar, talvez, um par de colocações ou perguntas, né? Você comentou muito propriamente que uma preocupação a mais da ICP Brasil sempre foi a interoperabilidade, né? A gente observa isso. Toda vez que a gente foi pegar um dos nossos equipamentos e buscar uma certificação externa ou tentar interoperar com outros provedores de mercado, sempre foi facilitado, né, por um trabalho da ICP Brasil, que eu diria muito, muito bravo, muito corajoso, né, que é de forçar que as soluções se interoperem. A pergunta que eu tenho é, no modelo não híbrido, né, você comentou muito bem, Maurício, a questão do modelo híbrido, quer dizer, a raiz é estatal, né, definida, muito bem definida por lei, e todo mundo ali, né, para baixo pode operar privado ou outros entes de Estado. Na tua opinião, seria possível a gente ter um modelo interoperabilidade nesse nível sem esse modelo híbrido, ou ele foi preponderante? Não, eu imagino que foi preponderante, Galo. Muito difícil para uma entidade só pública, vamos assim dizer, ascender a esses modelos de certificação, principalmente os internacionais. A própria burocracia, os custos envolvidos, a necessidade, né, de a gente estar trabalhando com inovação, né? Estamos falando de tecnologia. Veja aí, nesse espaço de 20 anos, quanta coisa que a gente já comentou aqui, que a gente foi preciso fazer pesquisa, testes, homologações, né? Então, eu acho que a participação das entidades privadas, da indústria privada, com a sua dinâmica, né, eu diria assim, muito mais facilitada, muito mais acelerada, e evidentemente com injeção, né, de recursos financeiros, ela tem uma capacidade de resposta muito mais rápida, e eu entendo que isso foi fundamental, tá, para a gente conseguir fazer todos esses avanços no âmbito da ICP Brasil. Então, na minha visão, o modelo, né, híbrido concebido no Brasil, ele foi muito acertado, porque ele realmente proporcionou a gente trazer a ICP Brasil de uma realidade lá em 2001, poucas pessoas, quase ninguém, a não ser os técnicos especialistas, tinham conhecimento do que seria uma ICP, do que estão falando, o que é isso, assinatura digital, certificado digital, né? E com a adesão da indústria privada, isso foi realmente uma alavancagem, né? Eu diria assim, muito interessante, que proporcionou tudo isso. Então, respondendo a tua pergunta, Galo, fundamental, tá? Sem que um modelo estatal, certamente, talvez se avançasse em algum momento, tá? Talvez a gente levasse mais tempo para alcançar os resultados que a gente conseguiu. E como a gente está falando sempre, né, de inovação, de tecnologia, segurança, né, a gente não pode ter um timing certo de fazer as coisas, né? Não adianta você ter aqui uma notícia hoje de uma vulnerabilidade e você só reagir daqui a 10 anos, cara. Tem que ser ali, na hora, se possível, antecipar até as coisas.
E, então, nesse quesito, eu acho que o fato de a gente ter esse modelo híbrido, com a participação privada, foi fundamental para o sucesso. Bom, falando um pouco de inovação e o que vem para o futuro, né? A gente tem aí uma grande mudança que é, entre várias, né? Mas assim, uma das grandes mudanças esperadas está em torno da criptografia pós-quântica, né? Conta um pouco para a gente qual que é a visão, se você puder compartilhar, claro, né? Do ITI. Claro, não, com certeza, Galo. Eu esqueci de citar aqui, a gente tem ainda, né, uma questão de extrema importância, que também é bastante inovadora, que é a nossa parceria para o desenvolvimento de um protocolo, né, de sincronismo e auditoria do tempo, né, que passará a ser adotado aqui pela ICP Brasil, a partir deste segundo semestre, e pelas nossas autoridades de carimbo do tempo credenciadas a partir do primeiro semestre do ano que vem, um protocolo que vai proporcionar um protocolo de sincronismo e auditoria aberto, né, Galo? Super bacana isso. A gente vem operando hoje, né, no sistema da entidade de auditoria de tempo, a EAT, que é a raiz do tempo, né, brasileira, também operada pelo ITI, com a tecnologia hoje fechada, né? Na verdade, a gente tem duas tecnologias, dois provedores proprietários, e isso, de certa forma, restringe muito a participação, né, da indústria. Com a adoção desse protocolo aberto, de novo, uma parceria muito inovadora que a Cryptos topou encarar aí com a gente. A gente está apresentando agora, nesse mês de setembro, até o final de setembro, as primeiras publicações que vão trazer esse novo protocolo aberto. Vai trazer a oportunidade, né, de outras indústrias, ao adotar, também poder desenvolver equipamentos e a gente ampliar a oferta, né, de equipamentos, seja de sincronizadores, né, os SAS, como a gente chama, ou as carimbadoras, as SCTs. Com isso, quem sabe também trazer oportunidades, né, de aperfeiçoamento, baixar os custos. Afinal de contas, o carimbo do tempo é um insumo, né, nas assinaturas eletrônicas importantíssimo, porque ele traz a evidência temporal, né, da realização daquela assinatura. Então, acho que a gente não poderia deixar de destacar também aqui essa inovação, a mais recente nossa aí, né, que a gente está trabalhando. Como eu disse, agora, para esse semestre, segundo semestre aqui de 2021, já no âmbito da EAT, no ITI, a gente já está adotando, já estamos com os novos equipamentos lá no ITI, e a partir do ano que vem as ACTs vão se adequar também para esse novo modelo. Aí, voltando aqui à tua pergunta, Galo, é isso aí. Quando a gente para e pensa agora em termos de futuro, né, há que se trabalhar justamente a continuidade dessa evolução, né, dos algoritmos criptográficos. E acho que a principal questão que se apresenta para nós é a questão do advento aí da computação quântica, né, que vem ganhando aí destaques, né, diariamente. A gente ouve falar de pequenos avanços, são pequeninos, né, mas enfim, que vão representando e trazendo para perto de nós cada vez mais a ameaça, né, de um computador quântico ter capacidade de quebrar, né, os algoritmos criptográficos atualmente em uso, tanto a RSA quanto os EDSA, ECSA, DSA, eles todos são vulneráveis, né, a um computador quântico. Então, a gente está acompanhando muito de perto o trabalho que o NIST vem fazendo do concurso, né, deve chegar ao fim deste ano, lá com o anúncio dos vencedores, algoritmos, então, pós-quânticos, né, que seriam estes algoritmos a serem implementados e que seriam, então, resistentes, né, a computadores quânticos. Evidentemente, nós já estamos acompanhando e discutindo. Uma das palestras que a gente vai ter durante o evento, né, do Certifor, do Fórum Internacional, é do René Peralta, que é um dos pesquisadores do NIST, que está conduzindo o processo lá do concurso de novos algoritmos, justamente para a gente trazer um pouco da visão deles, como é que eles estão vendo isso. E a gente vai, evidentemente, já estamos conversando muito com o nosso pessoal internamente. Temos a UFSC, né, a nossa parceira do desenvolvimento das nossas soluções de software, e, evidentemente, vocês, criptos, né, como os nossos provedores da solução de hardware criptográfico, precisamos estar discutindo, né, porque nós temos que também nos preparar para implementar estes algoritmos, né. Há uma discussão que eu acho que é interessante, né, de adoção de alguns algoritmos de transição, vamos assim dizer, né. Muito se fala quando você tem informações, né, que precisam de proteção, de sigilo, desde já seria interessante você protegê-las, né, porque é aquele negócio, os hackers, né, eles hackeiam hoje para fazer
quebra da criptografia lá na frente, quando tiver possibilidade, né? Hack today. Pois é, eu sempre coloco, quando estou falando de assinatura digital ou de sigilo, né, as aplicações são tantas da criptografia, da infraestrutura de chaves públicas, que você nunca protege uma informação para o hoje, né? Tipicamente você é sempre para o futuro. Né? E quanto mais importante a informação, tipicamente, mais para o futuro precisa ser guardada. Né? Então, o contrato de compra e venda do imóvel, poxa, o tempo de vida é muito grande. E esse pensamento muito bem colocado, Maurício, de que a criptografia, os sistemas, eles têm que ser a prova do futuro, né? A prova de futuro, ela é muito oportuna, muito correta. Né? E aí eu queria, depois que você acabar de desenvolver esse pensamento, né, até queria perguntar, na tua visão, né, essas tecnologias híbridas, elas devem entrar tanto para a parte de SSL, quanto SMIME, quanto carimbo de tempo, quer dizer, será transversal ou será mais por caso de uso? Qual que é a tua visão? Olha, pelo que a gente tem acompanhado, os pesquisadores, a academia e posicionamento de outros órgãos, né, com poder de regulação, como é o caso do NIST, da NSA, eles entendem que, que hoje a tecnologia híbrida, vamos assim dizer, capaz de agregar essa capacidade de proteção, seriam as assinaturas baseadas em hash. Né? Assinaturas baseadas em hash já são viáveis, né? A gente já teria condição de fazer, mas elas têm um custo operacional grande, né? Porque normalmente são assinaturas grandes, e então não seria de uso, não seria recomendado uso para toda e qualquer situação. Então, acho que seria o caso de se pensar realmente nas aplicações específicas onde se precisa, desde já, proteger algum ativo digital, né? E aí pode ser tanto no âmbito de documentos, quanto no âmbito de comunicações, enfim. Então, cabe no SMIME, cabe no SSL, caberia no carimbo de tempo, talvez, né? Se esse carimbo é o que está protegendo, de repente, algum ativo importante, né? Que precisa estar à prova do futuro, como você colocou. Então, esse é um trabalho que a gente precisa, desde já, estar desenvolvendo, pesquisando, entendendo, porque pode ser que seja necessário, talvez, já até tenha passado da hora de a gente oferecer uma solução aí à sociedade brasileira para começar a proteger seus ativos, Galo. Maravilha, muito obrigado. Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Eu adorei, tá relato muito rico, legal. Obrigadíssimo. Mas tem mais algum ponto que você acha que vale a pena colocar? Olha, eu gostaria de destacar, Galo, assim, esse espírito de vocês, né, de parceria mesmo, né? Não é uma relação comercial tão somente, como eu disse antes, em que pese, né? Ela existe, é evidente, é uma empresa, tem seus objetivos, mas gosto muito dessa origem, né, que vocês têm, justamente de pesquisadores. Você, né, Galo? Pesquisador proveniente da Unicamp, que também foi nossa parceira em vários momentos, lá com o professor da RAB, inclusive. Então, assim, esse espírito de vocês, de colaboração, de apoio, dinamismo, tem sido muito importante, tá, para o sucesso que a gente vem alcançando enquanto autoridade certificadora raiz do Sistema SP Brasil, enquanto ITI, que também começa agora a atuar em algumas outras áreas em apoio a iniciativas aqui do governo federal, não é o escopo da nossa conversa aqui, mas que a gente já tem também parceria de vocês aí em outras aplicações. Então, assim, eu queria de público aqui deixar um agradecimento, tá, Galo? A você, pessoalmente, na sua pessoa, mas toda a equipe aí da Criptos, que tem sempre participado conosco, inovando, ajudando, colaborando de uma forma decisiva, né, para que a gente alcance esse sucesso aí, tá? Então, meu obrigado aí. A gente que agradece, Maurício. Grandes resultados a gente alcança em comunhão, né? Quer dizer, com um objetivo claro, observando os ganhos necessários para a sociedade brasileira em torno da ICP Brasil. É transformacional para o Brasil, né? É uma honra e um orgulho poder colaborar. Agradeço muito. Imagina, todos nós estamos deixando tijolinhos ali, né, para essa construção brasileira, né, para o nosso país, para o nosso Brasil.